A história começa com alguém segurando o celular, um alerta chamado "Você chegou ao último capítulo". Mexendo na tela, essa tal pessoa fala: "É sério isso? Esse é o final?" Eu sou o Dokja. Na verdade, Kim Dokja. Meu pai me deu esse nome pra caso eu vivesse sozinho, eu ainda fosse um homem forte. Porém, graças à incrível criatividade do meu pai, eu vivi minha vida como um simples homem solitário e solteiro. Resumindo, esse sou eu. Meu hobby ele era o Webnovels, indo de volta pra casa. Porém, hoje foi um pouco diferente do normal. Mas alguém fala com ele, dizendo: olhando desse jeito pro celular, você vai ser sugado pra dentro. Olhando pra quem é a garota, ele a reconhece, dizendo: essa Yo Sangá dos recursos humanos? E ele fala: ah, olá. E ela pergunta: está indo pra casa? E ele só responde: sim, e você? Sentando do lado dele, ela responde: tive sorte, o gerente do departamento foi viajar. Aí eu consegui sair mais cedo hoje. E o Doku já fica todo impressionadinho, pensando: nossa, eu nunca pensei que encontraria a Yosanga, a mulher mais popular da nossa academia, no metrô. E ele fala: você sempre pega o metrô? E o cabisbaixo, ela responde: bem, alguém roubou minha bicicleta, então... E ele pergunta incrédulo: você trabalha de bicicleta? Dando um sorriso, e ela só responde: é, pode-se dizer que sim. E a mulher começa a estudar espanhol, filho, no meio do trem. E o Doku já só pensa: ela está estudando, indo pra casa. Ela realmente vive em outra dimensão, muito diferente da minha. Mas, pelo visto, ela é curiosa, que ela chega se intrometendo em tudo, filho. Enquanto ele elogiava o que ela fazia, ele nem percebeu, mas ela foi dar uma olhadinha pra ver o que ele estava lendo. E ela fala: a propósito, o que você está lendo aí tão intensamente? E a minha fala: ah, isso é uma novel? E ele responde: sim, sim. Sim, também você pode dizer que eu estaria estudando coreano. A mulher fica encantada que ele gosta de novels. Ela fala: também adoro. Me conta, Doc, já qual o seu autor favorito? E ele só responde: mesmo se eu falasse, você não conheceria. De fato, meu hobby é ler webnovels. De volta pra casa. No entanto, é meio constrangedor falar isso para outras pessoas. Mas de qualquer forma, a razão de hoje ter sido diferente do normal foi porque a webnovel que eu assistia há 10 anos acabou. Mas você pode me perguntar: o que tem de tão importante sobre o final de uma novel? Mas essa novel é bem importante pra mim. Eu estive lendo essa novel desde o terceiro ano do ensino médio, até quando eu estava sendo maltratado na escola. Mesmo quando eu falhei nos exames de admissão e fui para uma faculdade medíocre na área rural. Meu trem, ele pensa: a novel de fantasia que chegou a 3.149 capítulos. A novel que eu li há mais de 10 anos, da minha adolescência até agora. Por todo esse tempo, eu venho sido o único a ler essa novel. Perdido em seus próprios pensamentos, aí o Sangá chama Dokja e eles se encaram. Aí o prota com cagaço, ele fala: ah, agora que paro pra pensar, já faz um tempo que entramos na academia, não foi? O tempo realmente voa. Dando um sorriso, ela fala: é verdade. Antes nós dois nem sabíamos de nada, né? Ele fala: realmente, eu lembro disso como se fosse ontem. Do nada o clima fica meio... E ela fala: Dokja. Ele responde sim, e ela só continua: você se importaria de eu te mostrar no aplicativo que eu uso? Mas o prota simplesmente se caga pro que ela fala e imerge em seus pensamentos de novo, pensando: se minha vida tivesse um gênero diferente. Quero dizer, se minha vida, em vez de ser um gênero realista, fosse do gênero fantasia, será que eu poderia ter me tornado o protagonista? Chamando ele, a mulher no caso, mas ele do nada fica frio e fala: está tudo bem, Yosanga. E ela fica sem entender. E ele fala: mesmo que você me mostrasse esse aplicativo, nada mudaria. Um leitor tem a vida de um leitor. E ela fala: a vida de um leitor? Você realmente fala algumas coisas interessantes, Dokja. Então acha que eu estou vivendo a vida de um marfim? E ela continua falando: eu vou imitar o Dokja e me dedicarei ainda mais na minha vida. E o prota pensa, meu sem graça: pelo menos as coisas se acalmaram. Ai, chega uma notificação no celular. Ele fala: uma mensagem? Muito obrigado. Era o que dizia a mensagem. Olhando a mensagem, o prota fica em choque. Ele fala: será que é o autor de Maneiras de Sobreviver? E ele pergunta: autor nenhum? É você? E o cara só responde na tecla do celular ali: eu fui capaz de completar essa novel graças a você. Eu até ganhei uma compensação. E o prota falou: Maneiras de Sobreviver ganhou alguma competição? O prota parabeniza o cara e pergunta qual é o nome dessa competição. Mas resumidamente aqui o cara falou:
o nome da competição não é muito reconhecida, mas basicamente minha obra vai ser monetizada. E o cara fala, a monetização vai começar após eu enviar o epílogo. Eu gostaria de te enviar um presente especial para expressar minha gratidão. Poderia me dar o seu endereço de e-mail? O prota pergunta, um presente? E o criador fala, graças a você essa história conseguiu ser formada e traduzida para esse mundo. Pensando, mas é sério? Uma maneira de sobreviver ganhou uma competição? Se ele me desse um cartão de crédito de 50 won, seria muito legal. Chega na notificação que chegou o e-mail. Tentando procurar a novel de novo, mas não acha. Com o celular aparecendo a novel que você está procurando não existe. E o prota pensa, estranho, já aconteceu algum caso de a pessoa deletar a novel para monetizar? De repente, o clima do metrô muda. E o Sangha fala, o que? E vemos os discos de freio do trem acionando e o povo ficando com medo. E vemos um sorriso maléfico. O prota não tira o olho do celular, meu amigo. Ele fala, você está bem, o Sangha, enquanto olha para o celular. Sim, o que acabou de acontecer? Não se preocupe, isso não deve ser... Até que o relógio vai para 7 horas da noite. E o prota pensa, a monetização era às 7, não era? Então, chega um comunicado para todo mundo com aviso a todos os passageiros, todos fujam! E a Doc já pergunta, o que está realmente acontecendo? Começando a emanar uma luz do lado esquerdo do prota. E alguém fala, o serviço grátis do sistema planetário 8612 foi encerrado. O cenário principal começa agora. No momento em que aquilo apareceu, alguém gritou, é um Dokkaebi! Não sei por que dessa frase vira à minha mente. O metrô parou subitamente e assim tudo aconteceu. Não, sem chance, o metrô costuma parar nas pistas, mas isso... não faz sentido. A cena é a abertura da novel, de repente na minha cabeça. Impossível, sem chance disso acontecer, certo? E aí o Sangha fala, Dokkaebi? O prota pergunta o quê? Em seus pensamentos ele fala, logicamente isso não havia nenhuma chance disso acontecer. Era impossível. Mas realmente vemos o bichinho. E assim... ele foi chamado de Dokkaebi. E esse bola de pelo com chifre começa a se coçar. E começa a falar um monte de coisa que nem eu que tô lendo não tô entendendo. E o povo que tá no trem se pergunta o que ele está dizendo. E outros acham que isso é a realidade aumentada. E o prota pensa, isso é definitivamente um Dokkaebi. Mas isso é impossível, não pode. E aí o Sangha... fala, isso parece um pouco espanhol, devo tentar falar com ele? Numa hora dessa ele quer ser sarcástico e fala, você sabe o que é isso? Você vai pedir pra lhe emprestar algum dinheiro? E ela só responde, eu não ia, mas até que o bichinho fala português e fala, hahaha, vocês conseguem me entender agora? Mas interrompendo a bolinha de pelo, um cara de braço cruzado começa a falar, você está filmando um filme ou algo do tipo? Eu tenho... uma audição para participar, então eu preciso sair. Até que todo mundo começa a pressionar a bola de pelo, falando que quer sair do metrô para ele voltar a funcionar, que quer ir para casa. Mas ele fala, calma, certo, se acalmem. Eu tenho algumas informações muito importantes para contar para vocês. E o prota pensa, eu preciso pará-los, mas como eu faço isso? E ele fala para Sangha, não se mexa nenhum centímetro. E o tal Dokkaebi começa a rir e fala, vocês são tão barulhentos. Eu disse... pra ficarem quietos, matando o primeiro cara que reclamou, filho, e deixando todo mundo em choque, enquanto ele dá um sorriso macabro e fala, isso não é uma filmagem, nem um sonho, nem um romance, e nem a realidade em que vocês vivem, entenderam? Em choque, o prota fala, ele tem razão, isso é real. Uma parte de mim não acreditava nessa situação. Tudo se aquietou no momento que as paredes desse vagão foi manchada com sangue. E o Dokkaebi fala, pessoal, suas vidas não foram boas e pacíficas até agora? Vocês não pagaram nenhum preço para respirar, comer, cagar, reproduzir como quiserem. Vocês realmente viveram um mundo incrível. Mas esses bons e velhos tempos já se foram, porque nada é eternamente gratuito. Até que chega alguém dizendo, você quer dinheiro? Aparentemente o filantropo. E o Doc já fala, e o Sangha, esse não é o gerente do departamento financeiro? E ela responde, sim, é ele. E esse cara fala, se você está pedindo dinheiro, eu posso lhe dar todo o dinheiro que você quiser. Por favor, dê uma olhada no meu cartão. Esse aqui eu sou. Então, quanto que você quer? Isso ou o dobro?
E o Dokaibe responde, então você está me dizendo que me dará dinheiro humano? Ele fala, sim, se você quiser, eu te dou todo o dinheiro do mundo, se você me deixar sair daqui. E o Dokaibe fala, dinheiro, isso é bom, fibras vegetais que os humanos concordam em usar mutuamente. Estralando os dedos, o Dokaibe faz o dinheiro do cara virar cinzas. Falando, mas isso só se aplica ao seu mundo no espaço-tempo. Esse mísero pedaço de papel não tem valor no mundo macroscósmico. Eu estou te avisando logo. Se você tentar agir assim novamente, eu vou explodir seu cérebro. Coçando a cabeça, ele continua. Bem, tudo bem, ao invés de explicar centenas e centenas de vezes, será mais rápido se vocês verem por si mesmo. De repente, ele aumenta seu chifre e vai em direção a alguém. E alguém fala, o canal BI 7623 está aberto. As constelações se entrelaçam. E todo mundo começa a ganhar telinha do sistema. Olhando para a telinha do sistema, nosso prota vê. O cenário principal começa. Prova de valor. Tire uma ou mais vidas. Categoria principal. Dificuldade F. Prazo 30 minutos. Recompensa 30 moedas. Falha, morte. E o Dokaibe fala, bem, boa sorte a todos vocês. Por favor, mostre-nos uma história interessante. Enquanto fazia um semblante macabro, mas ele simplesmente dissolve no ar. Aí o Sangha começa a ligar pra alguém enquanto se tremia. Ela falava, polícia, olhando totalmente desesperada pro nosso prota. Ela fala, eles não estão atendendo, o que vamos fazer? E ele só responde, calma, se acalma. Você já jogou aquele jogo de equipe, né? Que estava em desenvolvimento? Aquele que o mundo era destruído e apenas algumas pessoas sobreviveram? Sem entender nada, ela fala, mas o que você tá falando? E o prota fala, pensa assim, no momento estamos dentro desse jogo. É simples, todos os jogos têm regras, certo? Você precisa só segui-las. E ela, jogo? Regras? Quais são elas? Olhando para a tela do sistema. E ele fala com um olhar convicto. Precisamos descobrir a partir de agora. Olhando ao seu redor, o Doki já pensa. O Dokaibe estendeu suas antenas. Os cadáveres espalhados no chão como se fossem lixos. Os funcionários trêmulos, encharcados de sangue. E a senhora idosa rezando em seu assento. Eu ainda não consigo acreditar, mas não há mais dúvidas. Na verdade, eu tenho que admitir. Não sei porquê, mas é uma coisa certa. A novel Maneiras de Sobreviver que eu li por mais de 10 anos se tornou realidade e está ocorrendo diante dos meus olhos. Pense, o que eu devo fazer para sobreviver num mundo desse? Até que alguém grita em meio àquele caos. Todos, por favor, se acalmem, respire fundo e parem com tudo o que estão fazendo. Se acalmaram? Por favor, escutem um pouco. Como vocês devem saber, em casos como esse, qualquer decisão errada pode causar muitas mortes. Portanto, de agora em diante eu tomarei conta da situação. Enquanto os figurantes gritam, quem é você? E outros, que desastre natural que deixa de besteira. Mas o cara se apresenta, ele fala, mostrando sua carteirinha, eu sou atualmente um tenente do exército servindo na unidade 6502. Prota olha com olhos arregalados e fala, tenente? Ele é um soldado. Em choque? O Prota pensa, um desastre nacional não é uma surpresa considerando a situação. Mas eu estou surpreso por outro motivo. Tenente Lee Yong-sung. Eu conheço ele, é a primeira vez que eu vejo o rosto dele, mas seu nome está profundamente gravado na minha mente. Ele foi um dos personagens coadjuvantes mais importantes em Maneira de Sobreviver. Coçando a cabeça com o celular, ele pensa, até o personagem da novel apareceu. Mas ele foi introduzido assim na novel? Não, eu tenho certeza disso. A primeira aparição dele não foi agora, mas sim no final do primeiro cenário. Então o que está acontecendo? Droga, se eu pudesse pelo menos reler as maneiras de sobreviver, poderia descobrir isso. Aí o Sangha chama nosso prota e fala, olha isso. Quando ele vê, ele pensa, como eu pensei, o conteúdo desse discurso, terrorismo. Certo, seria mais simples pensar dessa maneira mesmo. Agora que eu realmente estou prestando atenção, parece tão ridículo. Até que na transmissão começa a se ouvir vários barulhos. E quando vê, o cara que tava falando morreu. Mas alguém estava rindo de fundo. E parece aquela bolinha de carne. E ela fala, pessoal, eu já disse a vocês. Fazendo uma cara horripilante, ele fala, não é algo tão simples assim como terrorismo. Vocês ainda não entenderam? Assim não dá.
Essa situação não parece um jogo pra vocês? Bem, segundo os dados que eu tinha visto, os cidadãos desse país é bom em jogos. Então, por que não aumentamos a dificuldade? Então, o time que estava em meio a todo mundo começa a descer e para em 10 minutos. E todo mundo recebe a notificação. O prazo da missão agora é de 10 minutos. E como se não fosse nada, o sistema ainda fala, como penalidade adicional, se o primeiro assassinato não ocorrer nos primeiros 5 minutos, todos morrerão. Do que já pensando, certo, o que está acontecendo, o que eu previ? O Lee e o Sung apareceu, então por que aquele cara ainda não apareceu? De acordo com a história que eu conheço, ele já deveria ter aparecido. Até que alguém toma um susto lá de trás dele, gritando: houve um assassinato naquele vagão! Bloqueiem a porta! Mas no momento em que iriam tocar na porta, aparece um tipo de barreira, bloqueando a passagem. Então o sistema fala de novo. Todos os tipos de acesso a este vagão serão restritos até o cenário ser concluído. Olhando a transmissão, o Dokaib tá lá de boaça, falando: haha, coisas interessantes estão acontecendo em alguns lugares, mas em outros ainda não aconteceu nada. Estralando os dedos, ele fala: vou fazer um serviço especial para todos. Vou mostrar o que acontece se nada acontecer dentro dos próximos 5 minutos. E todo mundo vê como se fosse uma janela de transmissão no vagão. Esse não é o uniforme do colégio feminino Taipung? E o sistema fala: o tempo acabou. A cobrança de pagamento começará. O Doc já fecha os olhos para não ver essa cena, mas escutamos só os barulhos das pessoas sendo crocantizadas, se é que vocês me entendem. Mas corta pra uma menina enforcando a outra. Quando vê, são 2 estudantes. E quando outra cai, chega uma fala do sistema dizendo: sobreviventes do canal P23515, Colégio Taipung, segundo ano, classe B, Li Jie. E o Dokaib fala: o que vocês acham? Isso não é divertido? Deixando o Prota puto da vida. Mas ele pensa: estranho, eventos que eu conheço e eventos que eu não conheço estão acontecendo ao mesmo tempo. O único jeito de sair dessa vivo é relendo as maneiras de sobreviver. Mas a Maiva foi apagada. Não, espera, e o presente? Então ele vai no e-mail, olhando arquivo anexado, ele fala em sua mente: não me diga que não pode ser, certo? E ele recebeu 3 maneiras de sobreviver em um mundo arruinado. .txt. Ele recebeu a obra pra ler e ele fica espantado com isso, coçando até os olhos pra ver se é verdade. E ele começa a pensar: ele me mandou uma cópia da novel de presente? Isso não é ilegal? Então aparece 2 janelas do sistema na frente dele, uma com atributo único adquirido e a outra escrita espaço de habilidade única desbloqueado. Enquanto ele pensava, todos os sobreviventes dessa novel eram capazes de utilizar habilidades únicas, como em um jogo. Seria melhor aprender um pouco mais sobre as características desse atributo e dessa habilidade. Mas chega a outra janela do sistema dizendo: você não pode ativar a janela de atributos. Perplexo, ele se pergunta: já aconteceu algo assim? Se eu não consigo ver mais janela de atributos, eu não posso ver quais são os atributos e nem quais habilidades eu possuo. Quer saber? Esquece, vamos abrir o arquivo primeiro. Mas aí o efeito do atributo é ativado com a janela do sistema falando: sua velocidade de leitura foi aumentada devido ao efeito do seu atributo único. Colocando a mão na cabeça, ele pensa: o quê? Que merda foi isso? Isso foi um atributo? Eu não demorei nem 1 minuto para a primeira parte de maneira de sobreviver. Mas graças a isso eu achei. Então era 3707. Isso explica a preocupação que eu estava sentindo. A razão dos acontecimentos estarem um pouco diferentes é porque eu estava no vagão de trás do vagão de que continha o protagonista da história. Espera, mas se isso for verdade, o que acontece com as pessoas que estão nesse vagão? Então aí o Sangha fala: Dokja, não deveríamos impedi-los? Olhando para trás, escutamos alguém gritando: ah, caramba! Quem disse que você poderia fugir? Agora eu me sinto um merda! Segurando a velhinha pelo gogó, esse tal estudante fala: cala a boca! E a mulherzinha fala: por favor, eu preciso sair. Mas ele lança um ataque, aparentemente finalizando a senhorinha. Fazendo uma cara de psicopata, ele fala pra velhinha: eu não disse pra você calar a boca? E o Prota pensa: nesse ritmo aí o Sangata provavelmente vai morrer também. Apenas 2 sobreviventes, tirando eles todos morrerão nesse vagão, incluindo eu. Até que alguém grita: que merda você tá fazendo?
agarrando a mão do moleque, o cara do dinheiro continuava gritando: "Seu moleque, como você ousa?" Olhando pra ele com uma cara meio assustadora, ele fala: "Quer morrer, senhor? Você ainda não entendeu a situação?" E o cara do dinheiro grita: "Como é que é? Você tá ficando maluco, moleque?" Apontando pra janela do sistema, ele fala: "Você ainda não percebeu aquilo? Ainda não entendeu? O exército não vai vir salvar a gente. Então alguém precisa morrer." Olhando com um olhar assustador, ele fala: "Precisamos decidir. Quem vai precisar morrer?" E o Ramião, meio nervoso ali, fala: "Claro, eu sei o que você tá pensando. Você vai matar pra sobreviver? Isso são coisas que animais fazem." E o carinha do cabelinho branco fala: "Você está certo, mas você pode falar isso mesmo numa situação dessa? É uma força maior, se a gente não matar, a gente morre. Então quem pode nos culpar? Pense com cuidado, seu mundo que você conhecia acabou. E neste novo mundo, precisamos de novas regras." E o prota pensa: Kinan-won, uma criança que se adaptou rapidamente a esse mundo. Em meio ao mundo em colapso e valores morais vagos, aquele que se porou tudo primeiro foi o Kinan-won. E todo mundo se junta pra espancar a senhorinha. Todos no vagão vão morrer em 5 minutos se não matarem ninguém. Eu lembrei de uma frase que eu li uma vez em uma novel: "Os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo. Então continua desconhecido quem matou a pessoa condenada à morte." E eu assisti isso como se estivesse lendo tudo isso de novo. Eu apenas vi tudo isso acontecer de novo, como se eu estivesse em outra dimensão. A senhora foi a primeira a ser sacrificada. Minhas probabilidades de ficar vivo vão diminuir se eu tentar mudar os eventos. Mas ficar assistindo só por causa disso? Maio Sangá sai correndo gritando: "Desse jeito a velhinha vai morrer!" Segurando o ombro dela, Don que já fala: "Mas isso é perigoso, não faça isso." E ela só responde: "Eu sei, mas..." Não deixando ela falar, ele grita: "Se você for, vai ser você que vai morrer." E o prota pensa: "Yosanga, acho que algumas pessoas continuam admiráveis, mesmo quando o gênero da história muda. Mas ela não vai ser quem vai mudar a história, porque ela não é o personagem principal desse mundo." Fazendo-a sentar, ele fala: "Fica aqui." Mas ela diz: "Mas..." Interrompendo ela, ele fala: "Apenas dessa vez me escute, então nunca mais vou me intrometer na sua vida de novo." Respirando fundo, ele olha ao redor, pensando: pra falar a verdade, bem, não é a hora certa de eu interromper. Esse não era o meu plano original. O motivo para não fazer nada por enquanto não era porque eu estava com medo do Kinan-won ou dos outros, e nem porque eu concordava com esse comportamento desumano. Eu só estava esperando pelo momento certo, que é até que vem uma lufada de vento, explosão, magia, sei lá o que é isso. Ele fala: "Agora!" E sai correndo em direção da multidão de gente que está massacrando a véia, gritando: "Deixa o like, rapaziada!" Te peguei desprevenido, não foi? Já que assistiram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal pra eu trazer a próxima parte. Espero que tenham gostado e falou!